Em um mundo onde o tempo parece sempre estar contra nós, os ensinamentos de Jesus sobre os tempos perfeitos de Deus oferecem um refúgio de paz e tranquilidade. Imagine por um momento poder ver sua vida com a certeza de que cada momento está divinamente orquestrado. Você não se sentiria mais tranquilo, mais seguro? Porque é vital para nós hoje entender e aplicar esses ensinamentos. A resposta reside em nossa natureza. Como seres humanos, enfrentamos constantemente situações que nos exigem paciência e confiança, desde esperar uma resposta em uma entrevista de emprego até lidar com relacionamentos pessoais. Os ensinamentos de Jesus nos instam a olhar além do momento de incerteza, a confiar que há um tempo perfeito para tudo. Essa perspectiva pode transformar nossa ansiedade em esperança, nossa desesperança em paciência. Neste vídeo, aprenderemos a lidar com os tempos de espera com a dignidade e a confiança que Jesus demonstrou durante seu tempo na Terra. Descobriremos como esses momentos de espera não são pausas vazias, mas sim oportunidades ricas para crescer e fortalecer nossa fé. Querido ouvinte, convido você a assistir a este vídeo até o final e, se ainda não o fez, inscreva-se e ative as notificações para que o YouTube te avise quando subirmos um novo vídeo. Vamos começar. Número 1. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. A sabedoria divina no tempo e na eternidade. Você já se perguntou por que as coisas acontecem em momentos específicos? Em Eclesiastes 3, versículo 11, lemos que Deus fez tudo formoso a seu tempo. Isso nos lembra que Deus tem um momento perfeito para cada coisa. Às vezes, a beleza das situações não é imediatamente evidente, especialmente em momentos de dificuldade. Mas sabe de uma coisa? Há um propósito divino por trás de cada acontecimento. Isso nos convida a confiar em seu plano, mesmo quando não entendemos tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Este versículo também nos diz que Deus implantou um sentido de eternidade em nossos corações. Esse anseio pelo eterno impulsiona nossa busca por significado, nos motiva a buscar a Deus, a encontrar uma conexão que transcende nossa existência temporal. Não é surpreendente que constantemente busquemos algo além do que o mundo oferece, porque fomos criados com esse desejo de transcendência. É um sinal de que nossa verdadeira casa está além desta vida terrena. No entanto, é importante lembrar que nossa compreensão é limitada. Não podemos entender plenamente a obra de Deus. Há uma lacuna entre a sabedoria infinita de Deus e nossa capacidade finita de entender. Isso não deve nos levar à desesperança, mas à humildade. Reconhecer nossas limitações nos ajuda a confiar mais em Deus, ao invés de depender de nosso próprio entendimento. É um convite para viver com uma fé que se apoia na sabedoria e no amor de Deus, mais do que em nossas próprias interpretações limitadas. A soberania de Deus sobre o tempo é outro aspecto fundamental. Deus controla e administra todos os acontecimentos. Cada coisa tem seu momento perfeito no seu plano divino. Desde o início até o fim dos tempos, a perspectiva de Deus abrange tudo. Isso nos dá uma profunda tranquilidade, sabendo que não há nada fora do controle de Deus. Mesmo quando as coisas parecem fora de lugar de nossa perspectiva, podemos confiar que Deus tem um propósito e um momento para tudo. E falando em propósito, tudo o que Deus faz tem uma beleza intrínseca. Essa beleza pode não ser aparente imediatamente, mas se revelará a seu tempo. É como uma obra de arte que se revela pouco a pouco. Somos convidados a apreciar a beleza em todas as circunstâncias da vida. Mesmo nos momentos difíceis, há uma beleza escondida que Deus está trabalhando para trazer à luz. Então, quando você enfrentar momentos de incerteza, lembre-se de que Deus faz tudo formoso a seu tempo. Há um propósito divino por trás de cada acontecimento. Permita-se confiar em seu plano, mesmo quando não entender tudo. Reconheça o anseio de eternidade em seu coração e busque a Deus com todo o seu ser.
Aceite suas limitações com humildade e confie na sabedoria infinita de Deus. Cada coisa tem seu momento perfeito no plano divino e tudo o que Deus faz é formoso. Na prática, isso significa viver com uma fé que confia no tempo perfeito de Deus. Apreciar a beleza em todas as circunstâncias, mesmo quando não é imediatamente evidente. Buscar ativamente a Deus e encontrar paz em sua soberania. Aceitar que não podemos entender tudo, mas saber que podemos confiar plenamente em quem o faz. Deus nos convida a viver com esperança e confiança, sabendo que seu plano é perfeito e que seu tempo é sempre o melhor. Então, quando você se encontrar em uma situação difícil ou quando se perguntar por que as coisas não estão acontecendo como esperava, lembre-se das palavras de Eclesiastes. Deus tem um momento perfeito para tudo. Confie em seu plano, busque sua presença e permita que a beleza de sua obra se revele a seu tempo. Número 2. Isaías capítulo 40, versículo 31. A renovação de forças, através da espera em Deus. Há um versículo na Bíblia que é como um bálsamo para a alma, especialmente quando nos sentimos exaustos e sem forças. Isaías 40, versículo 31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como as águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Este trecho está cheio de esperança e promessas, oferecendo uma visão poderosa da renovação espiritual. É fascinante como compara os crentes com águias que renovam suas forças, uma imagem que nos convida a nos elevar acima de nossas dificuldades. Agora, quando falamos de esperar no Senhor, não estamos falando de uma espera passiva. Não é sentar e cruzar os braços esperando que algo aconteça magicamente. É uma espera ativa e confiante, uma espera que implica fé na intervenção perfeita e poderosa de Deus. É uma espera que requer paciência e um relacionamento próximo com Deus, porque esperar no Senhor fortalece nosso relacionamento com Ele e nos faz depender mais de sua sabedoria e poder. E aqui está a promessa: novas forças. Deus nos garante que em tempos de fraqueza, cansaço ou desânimo, Ele nos renovará. Não apenas nos dá força física, mas também espiritual e emocional. É a capacidade de enfrentar dificuldades com vigor e esperança renovados. É como quando, depois de uma tempestade, o sol volta a brilhar com mais intensidade, nos dando nova energia para continuar. O simbolismo da águia é especialmente poderoso. As águias são conhecidas por voar a grandes altitudes com facilidade, aproveitando as correntes de ar para se sustentar sem esforço. Da mesma forma, quando confiamos em Deus, somos capazes de nos elevar espiritualmente. Podemos alcançar alturas que antes pareciam impossíveis e enfrentar desafios sem desmaiar. É uma imagem da elevação espiritual que nos permite ver a vida de uma perspectiva divina, além de nossas limitações terrenas. Subirão com asas como as águias, sugere essa elevação acima das circunstâncias terrenas. Imagine uma águia se elevando acima de uma tempestade, usando as correntes para subir ainda mais alto. Da mesma forma, Deus nos dá a capacidade de ver além das nossas tempestades pessoais, renovando nossa visão e esperança. É um convite para ver a vida de uma perspectiva divina, confiando que Deus tem o controle. E depois há essas promessas práticas: correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Isso não é apenas uma bonita metáfora. É uma promessa para nossas atividades diárias e lutas a longo prazo. Correr representa aqueles momentos de intensa atividade ou crise, enquanto andar simboliza a perseverança no dia a dia. Deus nos promete a força necessária para continuar sem nos cansarmos, garantindo resistência contínua e a capacidade de perseverar em todas as fases da vida. Então, quando você se sentir exausto, lembre-se de que esperar em Deus não é em vão. É uma espera ativa que fortalece seu relacionamento com Ele e, nesse processo, Deus te renovará.
Ele te dará novas forças, permitirá que você se eleve como as águias e garantirá que você possa correr e andar sem se cansar. É uma promessa de esperança e fortaleza, um convite para confiar plenamente nele, sabendo que ele tem o poder e a vontade de te renovar a cada dia. Número 3. Salmos capítulo 27, versículo 14. Esperança ativa e fortaleza na espera do Senhor. Esperar em Deus não é uma tarefa fácil, especialmente quando enfrentamos situações de incerteza e desafios. O Salmo 27, versículo 14 nos diz: Espera pelo Senhor, sê forte e animem-se os teus corações. Espera, pois, pelo Senhor. Este versículo é uma exortação poderosa à paciência, coragem e esperança no Senhor. Não se trata de uma espera passiva, mas de uma espera ativa, cheia de fé. É importante esperar com um coração fortalecido e corajoso, confiando que Deus tem um plano perfeito para nós, mesmo quando não conseguimos vê-lo claramente. Quando o salmista nos chama a esperar pelo Senhor, está nos convidando a confiar no tempo de Deus. É um chamado para reconhecer que Deus tem o controle, mesmo nas circunstâncias mais difíceis ou incertas. Esta espera requer uma fé profunda na bondade e sabedoria de Deus. Às vezes, queremos que as coisas aconteçam no nosso ritmo, mas Deus nos pede que confiemos no seu ritmo, que é sempre perfeito. Esta confiança não é fácil, mas é essencial para experimentar a paz que vem de saber que Deus tem tudo sob controle. A frase "esforça-te e anima-te o teu coração" nos lembra que a espera em Deus não é passiva nem resignada, requer esforço e determinação. Devemos permanecer fortes e corajosos diante dos desafios, sabendo que nossa força e ânimo vêm de nosso relacionamento com Deus e nossa fé em seu poder. Imagine a espera como uma maratona. Você não pode simplesmente sentar e esperar que termine. Deve continuar correndo, se esforçando, mesmo quando se sentir cansado. Deus nos dá o ânimo e a força que precisamos para seguir em frente. A repetição de "espera pelo Senhor" sublinha a importância da perseverança. É um convite a não perder a esperança, a manter uma confiança contínua em Deus. Esperar em Deus não é um evento isolado, é uma atitude constante. É lembrar diariamente que, embora não vejamos o fim do caminho, Deus já planejou cada passo e nos guia com amor e sabedoria. O processo de esperar em Deus também é uma oportunidade de fortalecimento e crescimento interno. A espera nos transforma, desenvolvendo em nós paciência, dependência e confiança. Nos ensina a ver as circunstâncias a partir da perspectiva divina, aprofundando nossa fé e experiência de paz e consolo. É nesses momentos de espera que aprendemos a depender completamente de Deus, a confiar em seu plano e a ver sua mão em cada detalhe de nossas vidas. Essa mensagem é especialmente relevante em tempos de incerteza e dificuldade. Não importa qual seja a situação que enfrentamos, lembrar que Deus está presente e no controle nos dá a força para perseverar. Esperar em Deus não é apenas uma solução para nossos problemas, mas um processo de transformação que nos molda e nos prepara para o que está por vir. É um chamado à paciência, coragem e esperança em todas as circunstâncias. Finalmente, este versículo nos convida a uma confiança plena em Deus. Nos lembra da fidelidade de Deus e nos assegura que Ele cumprirá suas promessas. Através da espera, nosso relacionamento com Deus se fortalece e encontramos a paz e a segurança que somente Ele pode oferecer. Então, quando você se encontrar esperando, lembre-se de que não está sozinho. Deus está com você, guiando e fortalecendo-o. Confie nele, espere nele e permita que sua paz encha seu coração enquanto você se prepara para as bênçãos que ele tem reservadas para você. Número 4. Gálatas capítulo 6, versículo 9. A promessa da colheita futura. Você já se sentiu como se seus esforços para fazer o bem não valessem a pena porque não vê resultados imediatos?
Em Gálatas 6, versículo 9, o apóstolo Paulo nos dá uma exortação poderosa. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. É um chamado à perseverança, para seguir em frente mesmo quando os frutos do nosso trabalho não são visíveis imediatamente. Paulo nos lembra que há uma promessa de colheita futura, um tempo adequado designado por Deus para ver os resultados dos nossos esforços. Às vezes, continuar fazendo o bem pode ser exaustivo. Em nossa vida diária, é fácil se sentir desanimado ou cansado quando não vemos resultados tangíveis. Mas aqui está o chamado de Paulo. Não nos cansemos de fazer o bem. É um reconhecimento de que o cansaço e o desânimo são reais, mas também um convite à persistência. Fazer o bem requer esforço constante e sacrifício, mas cada pequeno ato de bondade, cada decisão de integridade e fidelidade tem um valor imenso, mesmo que não o vejamos imediatamente. A promessa de "a seu tempo ceifaremos" nos dá esperança. É um lembrete de que Deus tem um tempo designado para cada coisa. Seu calendário nem sempre coincide com nossas expectativas, e isso está bem. Pense na agricultura. O agricultor planta as sementes e cuida delas, mas sabe que a colheita não chega imediatamente. Requer paciência e cuidado constante. Da mesma forma, nossas ações boas também requerem paciência. A seu tempo, no momento perfeito designado por Deus, veremos os frutos. O versículo também nos diz, se não desfalecermos. Aqui é onde a perseverança se torna crucial. Há uma tentação real de desistir quando o caminho se torna difícil, mas a recompensa prometida está condicionada à nossa capacidade de nos manter firmes. É um chamado à resistência, para seguir em frente mesmo quando tudo parece estar contra nós. Esta perseverança é o que nos levará a ver a colheita, a desfrutar dos frutos do nosso esforço e dedicação. Fazer o bem abrange uma ampla gama de comportamentos e atitudes, desde atos de bondade e generosidade até manter a integridade e a fidelidade a Deus em nossas vidas diárias. Cada pequeno ato de bondade contribui para um impacto maior. É como uma peça em um quebra-cabeça maior. Embora não possamos sempre ver o quadro completo, cada peça é crucial. Nossas ações diárias são parte de uma obra maior e significativa. A paciência e a confiança em Deus são lições vitais nesse processo. Aprender a confiar no tempo perfeito de Deus nos ajuda a desenvolver a paciência. Fortalecer nossa fé através da perseverança nos permite ver além das circunstâncias imediatas e confiar que Deus está agindo, mesmo quando não podemos vê-lo. É nesses momentos de espera e perseverança que nossa fé se aprofunda e nosso relacionamento com Deus se fortalece. Na prática diária, isso significa nos encorajarmos a continuar fazendo o bem em todas as circunstâncias. Não importa quão pequeno ou insignificante possa parecer um ato de bondade, ele tem um valor imenso no plano de Deus. Manter a motivação a longo prazo pode ser difícil, mas lembrar da promessa da colheita futura nos dá a força para seguir em frente. Cada ação boa, independentemente dos resultados visíveis imediatos, contribui para uma obra maior e significativa. Então, quando você se sentir desanimado, lembre-se das palavras de Paulo. Não se canse de fazer o bem. Continue, confiando que a seu tempo você colherá os frutos do seu esforço. Deus tem um plano perfeito e um tempo designado para cada coisa. Sua perseverança e paciência não serão em vão. Mantenha-se firme, continue fazendo o bem e confie que Deus cumprirá sua promessa. Número 5, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. A perspectiva divina do tempo e a paciência de Deus. Saber como Deus percebe o tempo pode transformar completamente nossa perspectiva. Em 2 de Pedro 3, versículo 8, lemos que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Este versículo nos lembra que Deus não está limitado pelo tempo como nós.
Enquanto vivemos no constante tic-tac do relógio, Deus vê o passado, presente e futuro de uma só vez. Imagine isso, não é impressionante? Nossa visão do tempo é linear e finita, mas Deus é eterno e atemporal. Isso significa que suas promessas, embora possam parecer demoradas de nossa perspectiva, estão perfeitamente sincronizadas com seu plano divino. Agora, pode ser frustrante sentir que Deus demora a cumprir suas promessas. Talvez você tenha orado por algo durante anos e ainda não vê a resposta. Em 2 de Pedro 3, versículo 9, Pedro aborda precisamente essa preocupação. Ele nos assegura que Deus não retarda suas promessas como alguns pensam. Não é que Deus tenha se esquecido ou que seja lento em cumprir o que prometeu. Há um propósito específico por trás do que percebemos como demora. Deus tem razões para esperar, razões que muitas vezes vão além de nossa compreensão imediata. A paciência de Deus é um tema recorrente nas Escrituras e reflete seu imenso amor e misericórdia. 2 de Pedro 3, versículo 9, revela que a razão principal para essa aparente tardança é seu desejo de que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pense nisso por um momento. Deus está sendo paciente porque quer dar a cada pessoa a oportunidade de se voltar para Ele, encontrar salvação e vida eterna. Essa paciência divina não é um sinal de fraqueza, mas uma manifestação de seu amor profundo por nós. Essa espera tem um propósito claro. É um tempo concedido para o arrependimento da humanidade. É uma manifestação tangível da graça divina. Cada dia que passa é uma oportunidade a mais para que as pessoas conheçam a Deus e recebam seu perdão. É um tempo de graça, um período em que Deus nos chama a nos voltar para Ele, a mudar nossas vidas e aceitar seu amor e salvação. Esse tempo de espera é, na verdade, um presente precioso. Nossa resposta à paciência de Deus é crucial. Devemos refletir sobre como estamos vivendo esse tempo de espera. Estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus? Estamos aproveitando esse tempo para nos aproximar mais dele e para ajudar outros a fazerem o mesmo? Temos a responsabilidade de divulgar o Evangelho e chamar outros ao arrependimento. Não podemos tomar esse tempo de graça de forma leviana. Devemos viver com propósito e urgência. Viver com urgência e propósito não significa viver com ansiedade, mas com um senso claro de missão. Reconhecemos que o tempo de Deus é perfeito e, embora Ele seja paciente, nossa missão na Terra é urgente. Devemos equilibrar a paciência divina com nossa tarefa de levar a mensagem de salvação aos outros. Aproveitar o tempo concedido por Deus implica viver cada dia com intenção, fazendo o bem e cumprindo sua vontade. De uma perspectiva teológica, isso nos leva a refletir mais profundamente sobre a natureza de Deus e sua relação com o tempo. A paciência e o amor de Deus são aspectos fundamentais de seu caráter. Compreender isso nos ajuda a ver o arrependimento não apenas como uma obrigação, mas como uma resposta ao amor e à misericórdia de Deus. Sua paciência é um convite a um relacionamento mais profundo com Ele. Tudo isso também tem um contexto escatológico. A segunda vinda de Cristo é uma realidade que devemos ter em mente. A paciência de Deus não durará para sempre. Há um tempo designado para o julgamento final e devemos estar preparados espiritualmente. Viver com uma perspectiva eterna nos ajuda a manter o foco no que realmente importa, preparando-nos para o dia em que Cristo retornará. Então, quando você se encontrar esperando, lembre-se de que a paciência de Deus é uma demonstração de seu amor. É uma oportunidade para crescer, para se arrepender e para se aproximar mais dele. Aproveite esse tempo, viva com propósito e confie que o tempo de Deus é sempre perfeito. Número 6, Romanos capítulo 8, versículo 28. A providência divina e o propósito de Deus. Você sabia que uma das afirmações mais reconfortantes que encontramos na Bíblia está em Romanos 8, versículo 28, onde lemos:
E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esta frase começa com "e sabemos", uma expressão de segurança e confiança. Não é uma mera suposição, é um conhecimento baseado na experiência e na fé, na fidelidade de Deus. Essa certeza vem de um relacionamento pessoal e comprometido com Ele, onde dia após dia experimentamos seu amor e seu cuidado. Mas quem são esses que amam a Deus? Esta parte do versículo se refere àqueles que responderam ao amor divino com fé e obediência. Amar a Deus significa viver em um relacionamento próximo com Ele, confiar em Sua palavra e seguir seus mandamentos. É um relacionamento recíproco, onde nosso amor por Deus se manifesta em nossas ações e decisões diárias. O que é realmente surpreendente neste versículo é a inclusão de todas as coisas. Deus promete que todas as circunstâncias, sejam positivas ou negativas, cooperam para o nosso bem. Isso não significa que cada situação por si só seja boa, mas que Deus tem o poder de redimir e transformar até mesmo as experiências mais difíceis para nosso benefício. Imagine como Deus pode usar seus momentos mais sombrios para um propósito positivo, para te ensinar, fortalecer e te aproximar mais dele. Agora vamos falar sobre o bem no contexto bíblico. Nossa ideia humana do que é bom pode ser muito diferente da de Deus. Para Ele, o bem supremo é que sejamos conformados à imagem de Cristo. Isso implica crescimento espiritual e maturidade na fé, algo que muitas vezes se desenvolve através de provas e desafios. Assim, embora algo possa parecer ruim de nossa perspectiva, no grande esquema do plano de Deus, está trabalhando para nos moldar e aperfeiçoar. O versículo também menciona aqueles que são chamados conforme seu propósito. Esse chamado é específico para os crentes e está baseado na graça e na escolha divina. Deus tem um plano soberano para cada um de nós, e nossas vidas são dirigidas por esse plano. É incrível pensar que mesmo antes de nascermos, Deus já tinha um propósito para nossas vidas, um propósito que está trabalhando ativamente para cumprir. Na vida diária, isso tem implicações práticas profundas. Podemos confiar em Deus em todas as circunstâncias, sabendo que Ele está agindo para o nosso bem. Manter uma perspectiva eterna nos ajuda a ver além das dificuldades presentes e nos motiva a viver em obediência e amor a Deus. Essa confiança em Sua providência nos dá paz e segurança, mesmo quando não entendemos completamente seu plano. A providência divina significa que Deus está agindo ativamente na vida do crente. Não é um observador passivo, está envolvido em cada detalhe, usando todas as situações para o bem. Essa capacidade divina de utilizar tudo, até mesmo o ruim, para um propósito positivo, nos dá uma profunda confiança em seu plano. Às vezes, não vemos como nossas circunstâncias podem ser parte de algo bom, mas podemos descansar na certeza de que Deus vê. Para o crente, isso é um grande consolo e uma fonte de esperança. Saber que Deus cuida de nós constantemente e que seu propósito final é para o nosso bem, nos dá força para enfrentar qualquer dificuldade. Podemos confiar em sua sabedoria superior e em seu amor incondicional, sabendo que tudo o que acontece está sob seu controle soberano. A soberania de Deus significa que Ele tem controle absoluto sobre todas as circunstâncias. Nada acontece fora de sua vontade, e seu propósito sempre prevalecerá sobre qualquer adversidade. Essa compreensão nos leva a uma confiança profunda em sua sabedoria e em seu plano, sabendo que, embora não entendamos tudo o que acontece, Deus está trabalhando para o nosso bem e para sua glória. Número 7. Abacuque. Capítulo 2, versículo 3. A espera fiel. Confiança no tempo perfeito de Deus. Você já se sentiu frustrado esperando que uma promessa de Deus se cumprisse em sua vida? É completamente normal. E, de fato, em Abacuque 2, versículo 3, encontramos uma verdade reconfortante.
O versículo diz que, embora a visão demore a se cumprir, devemos esperar, porque certamente ela virá. Esse reconhecimento de que as promessas de Deus podem parecer demoradas nos ajuda a entender que a vida de fé inclui períodos de espera. Esses tempos podem desafiar nossa paciência e confiança, mas têm um propósito divino. Deus usa esses períodos de espera para trabalhar em nós, para moldar nosso caráter e fortalecer nossa fé. Agora, embora a visão possa parecer que demora, temos a certeza de que está se movendo em direção à sua realização. A palavra de Deus é confiável. Enquanto nós podemos ver apenas o aqui e agora, Deus vê todo o panorama. Nossa percepção humana é limitada, mas a realidade divina é que as promessas de Deus são firmes e seguras. Devemos aprender a confiar na fidelidade de Deus, sabendo que o que Ele prometeu, Ele cumprirá. A exortação a esperar, enfatizada em Abacuque 2:3, nos lembra da importância da paciência e da esperança. Esperar em Deus não é uma espera passiva, é uma espera ativa, cheia de fé. É um desafio a perseverar, mesmo em tempos de incerteza. É fácil duvidar quando as coisas não acontecem segundo o nosso calendário, mas é precisamente nesses momentos que devemos manter nossa confiança em Deus firme e forte. Ele sabe o que está fazendo, e seu tempo é perfeito. Abacuque 2, versículo 3 também nos dá uma garantia absoluta do cumprimento divino. As promessas de Deus não falham. O tempo de Deus é perfeito e seu plano é inevitável. Isso nos convida a adotar uma perspectiva eterna, a ver além das nossas circunstâncias atuais e confiar que Deus tem o controle. Saber que o plano de Deus será cumprido nos dá paz e segurança, mesmo quando não entendemos tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Na vida prática, isso significa viver com uma fé expectante e ativa. Significa manter-nos firmes em nossas convicções durante os tempos de espera. Devemos confiar no controle e na sabedoria de Deus, desenvolvendo a paciência e a perseverança. Cada dia é uma oportunidade para fortalecer nossa fé e depender mais de Deus. A espera nos ensina a confiar mais profundamente nele, sabendo que seu tempo é sempre perfeito. O contraste entre o tempo de Deus e nossas expectativas humanas é algo que devemos aprender a aceitar. Muitas vezes, queremos que as coisas aconteçam rapidamente, mas Deus vê o quadro completo e sabe quando é o melhor momento para agir. A perfeição do timing divino é algo no qual podemos descansar. Confiar na sabedoria de Deus quanto ao tempo nos ajuda a viver com mais paz e menos ansiedade. A fidelidade de Deus é uma rocha na qual podemos nos apoiar. Suas promessas são inquebrantáveis. Quando Ele diz que algo acontecerá, podemos ter certeza de que assim será. Essa confiança na palavra de Deus nos dá uma base sólida sobre a qual construir nossa vida. Reconhecer a verdade e a confiabilidade das promessas divinas nos permite viver com uma segurança que vai além das circunstâncias. Durante os tempos de espera, experimentamos um processo de crescimento espiritual. Esses momentos nos oferecem a oportunidade de fortalecer nossa fé, desenvolver nossa confiança e dependência em Deus e aprender a paciência e a perseverança. Cada momento de espera é uma oportunidade para crescer mais em nosso relacionamento com Deus, para nos aproximar mais dele e confiar mais profundamente em seu amor e em seu plano para nós. Como crentes, nossa resposta à aparente demora de Deus deve ser manter a esperança viva e ativa. Devemos cultivar uma atitude de expectativa e confiança, resistindo ao desânimo e à dúvida. Focar na fidelidade histórica de Deus nos ajuda a lembrar que Ele sempre cumpre suas promessas. Olhando para o passado, vemos como Deus tem sido fiel, e isso nos dá confiança para o futuro. Então, quando você se encontrar esperando, lembre-se de que não está sozinho.
Deus está com você, trabalhando em sua vida e cumprindo suas promessas em seu tempo perfeito. Mantenha a fé, espere com esperança e confie que Deus sempre tem o melhor para você. Número 8. Salmos capítulo 31, versículo 15. Confiança na soberania de Deus sobre nossos tempos. Você já se sentiu sobrecarregado com tudo o que está acontecendo em sua vida? Às vezes, parece que tudo está fora de controle. Mas veja o que diz o Salmo 31, versículo 15. Nas tuas mãos estão os meus tempos. Esta declaração é poderosa. Significa que todas as circunstâncias de nossa vida estão sob o controle de Deus. Não apenas os momentos grandes e transcendentais, mas também os pequenos detalhes cotidianos. Deus tem um plano e uma sabedoria perfeitos, e podemos confiar plenamente que Ele tem o controle de nossos tempos. Imagine a paz e a segurança que você pode experimentar quando realmente acredita que Deus está no comando de tudo. Mesmo em meio à incerteza, podemos confiar que Deus está agindo para o nosso bem. Essa confiança nos permite desenvolver uma perspectiva eterna, entendendo que cada momento tem um propósito divino. Não estamos à deriva, estamos nas mãos do Criador, que conhece o princípio e o fim de todas as coisas. Claro, a realidade das adversidades não desaparece. O mesmo Salmo menciona inimigos e perseguidores. Todos enfrentamos dificuldades, desafios que às vezes parecem insuperáveis, mas é aqui que a soberania de Deus se torna ainda mais significativa. Embora enfrentemos ameaças terrenas, podemos ter fé de que Deus tem a capacidade de nos proteger e nos livrar. Sua soberania não é afetada pelas nossas circunstâncias, ao contrário, se destaca ainda mais em meio a elas. Nesses momentos difíceis, nossa dependência total de Deus se torna essencial. O pedido de libertação no Salmo é um ato de fé. Reconhecer que nossas próprias forças não são suficientes é um passo para a verdadeira humildade em nosso relacionamento com Deus. Ele é nossa fonte de fortaleza e salvação. Ele nos ensina a depender completamente dele, a buscar sua orientação e a confiar em sua capacidade de nos sustentar. A oração desempenha um papel crucial nesse processo. Levar nossas preocupações e medos a Deus é uma forma de fortalecer nossa fé. Através da oração, reconhecemos nossa dependência dele e buscamos sua proteção e orientação em todas as circunstâncias. Não importa quão grande ou pequeno seja o desafio, Deus nos convida a ir a Ele em oração, confiando que Ele ouve e responde. Podemos ter uma confiança inabalável na proteção divina. Deus não só tem o poder para nos livrar dos inimigos, mas também está ativamente envolvido em nossas vidas, intervindo em situações difíceis. Essa segurança nos permite viver com uma perspectiva eterna, sabendo que Deus tem um propósito além de nossas circunstâncias imediatas. Mesmo quando não entendemos por que certas coisas acontecem, podemos confiar que Deus tem um plano perfeito. Viver com uma perspectiva eterna significa que não nos deixamos abater pelas dificuldades temporais. Em vez disso, desenvolvemos uma visão a longo prazo baseada na fé. Reconhecemos a sabedoria de Deus na administração do tempo e nos esforçamos para ver nossas vidas de sua perspectiva. Isso nos ajuda a manter a firmeza e a esperança, sabendo que Deus está agindo o tempo todo. Na prática diária, isso se traduz em cultivar uma atitude de confiança em todas as situações. Praticamos a dependência de Deus em cada decisão, buscando sua orientação na gestão de nosso tempo e prioridades. Quando confiamos na soberania de Deus, podemos manter a paz interior, sabendo que não estamos sozinhos e que nossas vidas estão nas mãos de um Deus amoroso e poderoso. Portanto, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado, lembre-se de que seus tempos estão nas mãos de Deus. Confie em sua sabedoria e plano perfeito. Leve suas preocupações a Ele em oração e viva com a certeza de que Ele está com você, guiando e protegendo você a cada passo do caminho.
Mantenha sua fé firme e sua perspectiva eterna, e você experimentará a paz e a segurança que só Deus pode dar. Número 9. Isaías capítulo 55, versículo 8. A transcendência dos pensamentos e caminhos de Deus. Deixe-me dizer algo que pode transformar sua maneira de ver a vida e os desafios que enfrentamos. Em Isaías 55, versículo 8, Deus nos diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Este versículo nos oferece uma verdade poderosa. Há uma diferença abismal entre como pensamos e como pensa Deus. Seus pensamentos são perfeitos, oniscientes, livres das limitações humanas. Enquanto nossos pensamentos são influenciados por nossas experiências e emoções, os de Deus são infinitamente sábios. É um lembrete de que, embora nem sempre compreendamos seu plano, podemos confiar que Ele sabe exatamente o que faz. E não são apenas os seus pensamentos que são diferentes, os seus caminhos também o são. A justiça e a retidão dos caminhos de Deus contrastam fortemente com a falibilidade dos nossos. Às vezes acreditamos que sabemos qual é o melhor caminho, mas a verdade é que somente Deus conhece o caminho perfeito. Este chamado para confiar na direção divina é crucial para a nossa vida de fé. Seguir a orientação de Deus nos leva por caminhos de retidão e paz, enquanto seguir nossos próprios caminhos muitas vezes nos leva à confusão e ao erro. Isaías 55, versículo 9, usa uma metáfora maravilhosa. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esta imagem nos ajuda a visualizar a vastidão da diferença entre a sabedoria divina e a humana. É como olhar para o céu e ver o quão imenso ele é. Isso deve fomentar em nós uma profunda humildade e dependência de Deus. Aceitar que nem sempre podemos compreender seus planos nos ajuda a nos render à sua vontade, especialmente em tempos de incerteza. Em nossa vida diária, isso tem implicações práticas profundas. Render-se à vontade de Deus significa confiar que seu propósito e plano são superiores, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Essa confiança nos permite viver com paz e esperança, sabendo que Deus tem o controle. Cultivar um relacionamento mais profundo com Deus nos ajuda a fortalecer essa confiança, permitindo-nos enfrentar os desafios com uma perspectiva de fé. Reconhecer nossas limitações e fomentar nossa dependência de Deus é essencial. A humildade nos abre à direção divina, aceitando que seus caminhos são melhores do que os nossos, mesmo quando diferem das nossas expectativas. Isso nem sempre é fácil, mas é um desafio que vale a pena aceitar. Alinhar nossos pensamentos com os de Deus exige buscar sua sabedoria através da oração e da meditação em sua palavra. A obediência aos seus mandamentos transforma gradualmente nossos pensamentos e ações, permitindo-nos viver de uma maneira que honra e glorifica a Deus. Confiar na superioridade do plano divino significa aceitar que nem sempre entenderemos os caminhos de Deus. Mas nossa fé na bondade e perfeição de seus planos nos dá uma perspectiva eterna em situações temporárias. Embora as circunstâncias sejam difíceis, podemos ter confiança de que Deus sabe o que faz e que seu plano é para o nosso bem. Em momentos de prova, essa verdade se torna uma âncora para a nossa fé. Recorrer à superioridade da sabedoria divina nos oferece consolo em tempos de confusão ou dúvida. Manter a fé no plano de Deus, apesar das aparências, nos dá a força para seguir em frente. Usar essa verdade como guia em tempos de incerteza nos ajuda a navegar pelas dificuldades com uma confiança firme de que Deus está conosco, guiando-nos a cada passo do caminho. Portanto, quando você se deparar com desafios ou não entender o que está acontecendo em sua vida,
Lembre-se da transcendência dos pensamentos e caminhos de Deus. Confie em sua sabedoria e amor, sabendo que seus planos para você são sempre bons. Permita que essa verdade transforme sua perspectiva e lhe dê a paz e a segurança que só Deus pode oferecer. Número 10. João capítulo 7, versículo 6. O tempo divino versus o tempo humano. Você sabe, uma das coisas mais difíceis na vida é esperar o momento certo para agir. Às vezes, sentimos que precisamos nos apressar, tomar decisões rápidas porque a pressão é enorme. Mas observe o exemplo de Jesus. Em João 7, versículo 6, Jesus diz a seus irmãos: "Meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo está sempre preparado." Jesus tinha uma consciência clara do tempo perfeito de Deus para sua missão. Ele não se deixava levar pelas pressões e expectativas humanas, mas obedecia pacientemente à vontade do Pai. O tempo, no contexto divino, não se refere simplesmente a uma hora específica no relógio. É um momento predeterminado no plano de Deus, um momento perfeito para agir conforme sua vontade. Nós, como crentes, somos chamados a discernir esse tempo em nossas próprias vidas. Nem sempre é fácil, mas é crucial. Agir em sintonia com a vontade de Deus nos assegura que estamos no caminho certo, mesmo quando não entendemos tudo o que está acontecendo. Jesus entendia a diferença entre o tempo divino e o tempo humano. Enquanto seus irmãos podiam agir a qualquer momento, Jesus tinha um propósito divino específico que deveria cumprir. Essa tensão entre a conveniência humana e a orientação divina é algo que todos enfrentamos. Muitas vezes, nossas decisões são influenciadas pelo que parece conveniente no momento, mas Deus nos chama a esperar seu tempo perfeito, a agir segundo seu plano e não segundo nossas urgências. Para nós, isso significa buscar constantemente a direção de Deus em nossas ações. É fundamental discernir entre nossos desejos e o plano de Deus. Às vezes queremos algo com tanta desesperança que tentamos forçar as coisas a acontecerem, mas a paciência em esperar o tempo perfeito de Deus é inestimável. Devemos aprender a equilibrar nossa liberdade de decisão com a submissão à vontade divina. É um desafio, mas é onde encontramos a verdadeira paz e propósito. A sabedoria de esperar o momento adequado é uma lição que Jesus nos ensinou com seu exemplo. Resistir à pressão para agir prematuramente nos protege de erros e nos permite alinhar com o plano divino. Esse tipo de paciência não é passiva. É uma espera ativa que nos permite crescer espiritualmente. Cada momento de espera é uma oportunidade para confiar mais na perfeição do tempo de Deus. Em nossa vida cotidiana, isso se traduz em resistir à tentação de agir precipitadamente. Precisamos desenvolver a habilidade de discernir o tempo de Deus, reconhecer quando é o momento adequado para agir e quando devemos esperar. Cultivar a paciência em situações de incerteza não é fácil, mas é essencial. Buscar a orientação divina em decisões importantes nos ajuda a caminhar com segurança, sabendo que estamos seguindo o caminho que Deus traçou para nós. Esse contraste entre a perspectiva eterna de Deus e nossa imediata humanidade é algo que devemos sempre ter em mente. Deus vê o panorama completo, enquanto frequentemente nos focamos apenas no aqui e agora. Aprender a ver nossas circunstâncias da perspectiva de Deus nos ajuda a tomar decisões mais sábias, considerando as consequências eternas de nossas ações. A espera também é um desafio de fé. Confiar no plano de Deus, mesmo quando não o entendemos completamente, nos permite crescer espiritualmente. A fé se fortalece através da espera ativa, e nossa transformação pessoal ocorre durante esses períodos de espera. É nesses momentos que nossa paciência e confiança em Deus se tornam um testemunho de nossa fidelidade. Então, quando você se encontrar em uma situação onde sente a pressão de agir rapidamente, lembre-se do exemplo de Jesus.
Lembre-se de que o tempo de Deus é perfeito e esperar seu momento adequado não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria e fé. Confie que Deus tem um plano e que cada momento de espera é uma oportunidade para crescer e se fortalecer em sua fé. Número 11. Jeremias capítulo 29, versículo 11. O plano benevolente de Deus. Deixe-me contar algo incrivelmente reconfortante. Em Jeremias 29, versículo 11, Deus diz: Porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Este versículo é uma afirmação poderosa de que Deus tem um plano pessoal para cada um de nós. Deus não é distante nem indiferente às nossas vidas. Ele tem uma intenção deliberada e um propósito definido para você e para mim. Isso nos dá consolo e segurança, sabendo que estamos sob o cuidado e a direção de um Deus amoroso. Pense na natureza benevolente do plano de Deus. Seus planos são de paz, bem-estar e prosperidade. A palavra paz, neste contexto, não se refere apenas à ausência de conflito, mas a uma plenitude e harmonia profunda com Deus. Às vezes, nossas circunstâncias podem ser difíceis, como eram para os exilados na Babilônia, quando Jeremias escreveu essas palavras. No entanto, mesmo no meio da adversidade, podemos ter a certeza de que as intenções de Deus para nós são sempre boas. É importante entender que não há mal nos planos de Deus para nós. Às vezes, enfrentamos provas e dificuldades, e pode parecer que tudo está contra nós. Mas essas provas não são indicativas de planos maus por parte de Deus. Ao contrário, muitas vezes são oportunidades para crescer e amadurecer em nossa fé. Deus usa essas situações para nos fortalecer e nos aproximar mais dele. Podemos confiar em Deus mesmo no meio das dificuldades, sabendo que seu propósito é sempre para o nosso bem. Deus também nos promete um futuro cheio de esperança. O fim mencionado em Jeremias é o cumprimento completo de seu plano para nós. Isso não significa apenas o fim de nossas dificuldades, mas a realização plena da paz e prosperidade que ele prometeu. Em nossa vida pessoal, isso se traduz no cumprimento de suas promessas e em um crescimento espiritual contínuo. Nos dá uma perspectiva esperançosa sobre o que está por vir. Mas é crucial confiar no tempo de Deus. Às vezes, a realização de seu plano pode não ser imediata. Precisamos de paciência e fé durante a espera. Esse processo de espera não é inútil. É uma oportunidade para crescer espiritualmente e fortalecer nossa relação com Deus. Confiar em seu tempo nos ajuda a desenvolver uma fé mais profunda e uma dependência mais forte em sua sabedoria e amor. Historicamente, essas palavras foram dirigidas aos exilados na Babilônia que enfrentavam um futuro incerto. No entanto, a relevância dessa promessa é contínua para os crentes de hoje. Não importa qual seja nosso contexto de vida, podemos nos apegar a essa promessa e adaptá-la às nossas próprias circunstâncias, encontrando consolo e esperança no plano de Deus. Este versículo também revela muito sobre o caráter de Deus. Demonstra seu amor e bondade para com seus seguidores. Deus é fiel para cumprir suas promessas e sua sabedoria no planejamento de nossas vidas é perfeita. Conhecer esse caráter nos ajuda a confiar mais plenamente em seus propósitos e a descansar em seu amor incondicional. Como crentes, nossa resposta ao plano de Deus deve ser de plena confiança. Somos convidados a desenvolver uma atitude de esperança e expectativa positiva. Alinhar nossos planos com a vontade revelada de Deus nos leva a viver em harmonia com seu propósito. Cultivar a paciência e a perseverança em tempos de espera nos prepara para receber com gratidão e alegria as bênçãos que Deus planejou para nós. Então, quando você enfrentar a incerteza, lembre-se de que Deus tem um plano pessoal e benevolente para você. Seus planos são de paz e prosperidade, e Ele tem um futuro cheio de esperança reservado para você. Confie em seu tempo,
cultive a paciência e mantenha sua fé firme, sabendo que você está nas mãos de um Deus amoroso e sábio. Número 12. Gálatas capítulo 4, versículo 4. O cumprimento do tempo divino. Quando falamos do cumprimento do tempo divino, estamos nos referindo a algo realmente impressionante. Em Gálatas 4, versículo 4, lemos que, quando chegou o cumprimento do tempo, Deus enviou seu Filho. Isso nos mostra a incrível precisão do plano de Deus na história. Não foi um evento aleatório. O momento exato da vinda de Cristo ao mundo foi cuidadosamente orquestrado. As circunstâncias históricas, culturais e espirituais estavam perfeitamente alinhadas. É fascinante pensar em como a sabedoria e o controle soberano de Deus se manifestaram em cada detalhe. A encarnação de Cristo é a manifestação mais clara do amor e da graça de Deus para com a humanidade. Deus enviou seu Filho, o que nos fala da pré-existência de Cristo. Isso não foi uma decisão de última hora. Foi parte de um plano eterno para reconciliar Deus com o homem. Jesus veio com um propósito claro, a reconciliação. Sua missão é central no plano de salvação e isso deveria nos encher de assombro e gratidão. Agora considere a plena humanidade de Jesus. Ele nasceu de uma mulher, compartilhando nossa natureza humana. Esse fato é crucial, porque mostra que Cristo se identificou completamente conosco. Cumpriu as profecias do Antigo Testamento e, ao fazê-lo, estabeleceu a base para sua vida perfeita e seu sacrifício expiatório. É em sua humanidade que encontramos a profundidade de sua empatia e compreensão em relação às nossas lutas. Jesus também nasceu sob a lei, no contexto do sistema legal e religioso judaico. Isso significa que ele se submeteu e obedeceu perfeitamente à lei de Moisés. Seu propósito era redimir aqueles que estavam sob a lei, atuando como um mediador único entre Deus e a humanidade. Imagine, o Criador do universo se submeteu às suas próprias leis para nos salvar. Isso é amor em sua máxima expressão. Do ponto de vista teológico, tudo isso fala da soberania e da fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas. A encarnação mostra a profundidade do amor divino e a perfeição de Cristo como sumo sacerdote e redentor. Através de seu sacrifício, somos liberados da escravidão da lei. Isso não é apenas uma doutrina, é uma realidade que transforma vidas. Para nós, como crentes, isso tem aplicações práticas profundas. Podemos confiar no controle e propósito de Deus em nossas vidas. Aproximar-nos de Cristo com confiança, sabendo que Ele entende nossas lutas, nos dá consolo e força. Estamos chamados a viver em gratidão e obediência, desfrutando da liberdade e da graça como filhos adotados de Deus. A encarnação também cumpre as profecias do Antigo Testamento. Jesus é a semente da mulher mencionada em Gênesis 3,15. A continuidade do plano divino ao longo da história bíblica nos mostra que Deus sempre cumpre suas promessas. Isso reforça nossa fé e nos dá uma perspectiva mais ampla da obra redentora de Deus através dos séculos. Quando contrastamos o tempo de Deus com o tempo humano, vemos uma grande diferença. Nossa perspectiva do tempo é limitada e frequentemente impaciente, mas a perspectiva divina é perfeita e eterna. Nos convida a ter paciência e confiar no tempo perfeito de Deus. Alinhar nossas expectativas com o plano divino nos ajuda a viver com mais paz e confiança, sabendo que Deus tem o controle de todas as coisas. Então, ao pensar na encarnação de Cristo, lembre-se de que foi o cumprimento perfeito do tempo divino. Foi um ato de amor e graça imenso, cuidadosamente planejado por Deus para nossa redenção. Confie que Deus também tem um plano perfeito para a sua vida e que seu tempo é sempre o melhor. Número 13. Marcos capítulo 1, versículo 15. O anúncio do reino. Veja que em Marcos 1, versículo 15, Jesus proclama: "O tempo se cumpriu e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho." Essas palavras são extremamente poderosas e marcam um momento crucial na história da redenção.
O cumprimento do tempo divino indica que o momento que Deus havia planejado desde o princípio finalmente havia chegado. Não foi um acontecimento aleatório, mas a culminação de um plano divino que havia sido predito pelos profetas do Antigo Testamento. Esse cumprimento demonstra a soberania de Deus e seu controle sobre a história. A chegada do reino de Deus representa uma nova forma de governança e domínio divino. É um tema central no ensino de Jesus, que veio para realizar a vontade de Deus na terra. Esse reino não é simplesmente um lugar físico, mas a presença tangível e ativa do poder de Deus entre nós. É uma nova era de redenção e renovação, onde Deus está restaurando todas as coisas ao seu estado original de perfeição. Jesus também convoca ao arrependimento, o que é um convite a uma transformação radical de vida. Arrepender-se significa uma mudança profunda de mente e coração, um reconhecimento da nossa necessidade de Deus e um afastamento de caminhos pecaminosos. Esse chamado não é apenas uma sugestão, mas uma urgência para alinhar nossas vidas com a vontade de Deus. O arrependimento nos abre a porta para receber o amor e a graça de Deus de uma maneira que transforma a nossa vida completamente. Crer no Evangelho é outro aspecto crucial da mensagem de Jesus. A fé na boa notícia que Jesus traz implica confiança em sua obra redentora, aceitação de seu sacrifício e ressurreição, e uma fé ativa que transforma toda a nossa vida. Não se trata apenas de acreditar com a mente, mas de uma confiança vivente e ativa, que se manifesta em nossas ações e decisões diárias. Esta fé nos convida a viver de maneira que reflete o amor e a justiça de Deus no mundo. Responder integralmente à mensagem de Jesus significa reconhecer o tempo perfeito de Deus e viver uma vida transformada sob seu senhorio. Isso implica confiança total na obra redentora de Jesus, que nos liberta do pecado e nos dá uma nova vida. Viver sob o senhorio de Deus é viver com a certeza de que seu reino está presente e ativo, e que somos parte de seu plano redentor. Portanto, quando ouvimos Jesus dizer, "O tempo se cumpriu e o reino de Deus está próximo", devemos entender a magnitude desse anúncio. Ele está nos chamando a nos arrependermos, a mudar nossa maneira de pensar e viver, e a crer no Evangelho. Esse chamado não é apenas para os tempos bíblicos, mas para nós hoje. Ele nos convida a fazer parte da obra contínua de Deus no mundo, vivendo sob sua orientação e confiando em seu plano perfeito. Alinhe-se com a vontade de Deus, confiando em sua soberania e vivendo com a esperança de que seu reino está aqui, ativo e transformador. Que essas palavras de Jesus nos inspirem a uma fé mais profunda e a uma vida que reflita seu amor e justiça em tudo o que fazemos. Número 14. Salmos, capítulo 46, versículo 10. Quietude e reconhecimento divino. Imagine um momento na sua vida em que tudo parece estar em caos. As preocupações e ansiedades te cercam e você não consegue encontrar um momento de paz. Agora ouça as palavras do Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Este é um chamado divino à calma e à reflexão em meio à agitação. É um convite para encontrar aquela quietude física, mental e espiritual que tanto precisamos. Em meio ao barulho e ao caos, Deus nos chama a deixar de lado nossas ansiedades e preocupações e a nos concentrarmos em sua presença. Quando Deus nos convida a estar quietos, Ele está nos chamando a confiar em sua soberania. Nos pede para alinhar nossa alma com sua paz, permitindo que sua tranquilidade invada cada canto do nosso ser. Nesse estado de quietude, podemos ouvir sua voz com maior clareza. É um momento para parar e reconhecer que, apesar das nossas circunstâncias, Deus está no controle. Ele tem o poder de acalmar nossas tempestades internas e externas. O conhecimento de Deus mencionado no Salmo 46 vai além do conhecimento intelectual. Trata-se de uma relação íntima e pessoal com o Criador.
Experimentar o poder, o amor e a fidelidade de Deus é algo que transforma a nossa vida. Reconhecer sua soberania e onipotência nos dá uma fonte de segurança e confiança inabalável. Não estamos sozinhos nem desamparados. Estamos sob o cuidado do Deus Todo-Poderoso que governa o universo. Deus também é exaltado entre as nações, demonstrando que seu reino tem um alcance global. Sua soberania não se limita a um único povo ou nação. É sobre todos os povos. O cumprimento do propósito divino se manifesta a nível mundial, e isso é algo que nos enche de esperança. Deus deseja ser conhecido e adorado por todas as nações, e nós somos parte dessa missão global. Cada um de nós tem um papel em levar sua mensagem de amor e salvação a todos os cantos da terra. A exaltação de Deus na terra é um lembrete constante de sua glória. Toda a criação está chamada a reconhecer e glorificar a Deus. Para nós, como crentes, isso significa viver de uma maneira que exalte e honre a Deus em tudo o que fazemos. Nossa vida deve refletir seu amor, justiça e misericórdia. Ao fazer isso, não apenas encontramos nosso propósito, mas também ajudamos outros a ver a grandeza de Deus. Viver na quietude e no reconhecimento de Deus nos oferece uma esperança que transcende qualquer circunstância. Nos chama a confiar plenamente em sua soberania, sabendo que Ele tem um plano perfeito. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor, podemos estar certos de que Deus está trabalhando para o nosso bem. Essa confiança nos permite enfrentar qualquer desafio com uma fé inabalável. Então, quando você se sentir sobrecarregado pelas preocupações e ansiedades, lembre-se das palavras do Salmo 46. Reserve um momento para estar quieto e reconhecer que Deus é quem tem o controle. Permita que sua paz e sua presença preencham sua vida. Confie em seu plano e propósito para você e viva de uma maneira que glorifique seu nome. Nessa quietude e reconhecimento, você encontrará a força e a esperança para enfrentar qualquer coisa que vier em seu caminho. Número 15. Lamentações. Capítulo 3, versículo 25 e 26. A bondade de Deus na espera. Deixe-me contar algo que pode transformar a sua maneira de ver a espera. Em Lamentações 3, versículo 25 e 26, encontramos uma mensagem profunda. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é esperar em silêncio a salvação do Senhor. Este versículo nos convida a refletir sobre a bondade inerente de Deus para com aqueles que esperam nele. Essa espera não é passiva, mas uma demonstração ativa de fé e esperança. Deus é fiel e sua bondade não depende das nossas circunstâncias. Podemos confiar em sua intervenção em nossas vidas, sabendo que Ele tem um plano perfeito. Buscar a Deus é uma parte fundamental dessa espera. Não se trata apenas de esperar, mas de ter um relacionamento ativo e contínuo com Ele. Quando buscamos a Deus, estamos demonstrando nosso desejo pela sua presença e direção em nossas vidas. Essa busca reflete nosso anseio de conhecer a Deus mais profundamente, e é um processo intencional e perseverante. Deus se deleita em aqueles que o buscam com todo o coração, e essa busca nos aproxima mais do seu amor e sabedoria. A espera silenciosa tem um valor especial. Em um mundo cheio de barulho e atividade constante, a espera silenciosa é um ato de confiança na soberania de Deus. Não se trata de estar inativo, mas de ter uma atitude de repouso em Deus. Essa espera é marcada pela tranquilidade, não pela ansiedade ou desespero. É um ato de fé no tempo perfeito de Deus, confiando em sua fidelidade e promessas. A salvação do Senhor é um conceito amplo e poderoso. Não se refere apenas à libertação física, mas também à redenção e restauração espiritual que Deus oferece. A salvação abrange todas as áreas da nossa vida, desde a libertação do pecado até a restauração da alma e a esperança de vida eterna.
É uma promessa de Deus que nos dá esperança e segurança em meio às dificuldades. Em tempos de dificuldade, essa mensagem se torna ainda mais relevante. Somos convidados a refletir sobre nossa resposta nesses momentos. Confiamos na bondade de Deus, mesmo quando as coisas não saem como esperamos? Buscamos ativamente a Deus em meio às adversidades. Deixar de lado nossas preocupações e confiar em Deus nos permite experimentar sua paz e segurança. Quando enfrentamos tempos difíceis, é fácil se sentir sobrecarregado pelas circunstâncias. Mas Lamentações 3, 25 e 26 nos lembra que Deus é bom com aqueles que esperam nele e que buscam sua presença. Esse tempo de espera é uma oportunidade para aprofundar nosso relacionamento com Deus, confiar em seu plano e experimentar sua paz. Deus nos chama a esperar em silêncio, com confiança, sabendo que sua salvação é segura. Então, da próxima vez que você se encontrar em um momento de espera, lembre-se da bondade de Deus. Busque-o ativamente, confie em sua soberania e espere em silêncio sua salvação. Deus é fiel e sua bondade nunca falha. Através da espera, podemos experimentar seu amor e paz de uma maneira profunda e transformadora. Ao longo desta jornada pelas Escrituras e reflexões sobre a soberania divina do tempo, descobrimos juntos a profundidade e a beleza do plano de Deus para nossas vidas. Em cada momento de espera, em cada período de incerteza, Deus está nos moldando, preparando-nos para algo muito maior e mais belo do que poderíamos imaginar. Ele nos ensina a confiar, a esperar pacientemente e a reconhecer que cada segundo da nossa existência está impregnado de seu propósito divino. Hoje, ao encerrar este capítulo de reflexão, convido você a levar consigo a certeza de que Deus faz todas as coisas bonitas no seu tempo. Que esta verdade ressoe em você a cada dia, trazendo-lhe paz e força para seguir em frente, mesmo quando o caminho parecer incerto. Lembremos sempre que nossa perspectiva limitada é apenas uma parte de uma história muito maior, uma história escrita pela mão de um Deus que nos ama infinitamente e cujos planos são sempre para o nosso bem. Animo você a compartilhar este vídeo com alguém que possa precisar desta palavra de esperança hoje. E se ainda não o fez, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé e ajudam a caminhar na certeza do amor e da soberania de Deus. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e pensamentos em Cristo Jesus. Até a próxima. Se você chegou ao final deste vídeo, você é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação de Deus. O fato de você ter chegado até aqui demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando-se na palavra divina. Comente "Estou mais próximo de Deus" para nos informar que você chegou até aqui e que está nesse caminho de fé conosco.